Ezequiel, capítulo 2. Aleluia. Ezequiel, capítulo 2. Vocês querem uma leitura mais contextualizada? Sim ou não? Sim. Tem alguém em casa? Estou falando sozinho? Quer uma leitura mais contextualizada? Sim. Amém? Amém. Então vamos ler do 1. Capítulo 1, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Ezequiel, capítulo 1, versículo 24. Nós vamos ler até o capítulo 2, versículo 2. Bem? A palavra do Senhor diz assim: quando voavam, o estrondo de suas asas soava para mim como ondas do mar quebrando na praia, como a voz do Todo-Poderoso, ou como os gritos de um grande exército. Quando os seres pararam, abaixaram as asas. Enquanto estavam com as asas abaixadas, uma voz falou de além da superfície acima deles. Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. Meu Deus, aleluia. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima, ele tinha aparência de âmbar reluzente, que cintilava como fogo, e da cintura para baixo parecia uma chama ardente que brilhava com resplendor. Ele estava rodeado por um aro luminoso, como um arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Levante-se, filho do homem, disse a voz. Aleluia. Eu quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim. Aleluia. E me pôs em pé. E eu ouvi suas palavras com atenção. Amém? Pode tomar o seu assento, dizendo aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo me quebra, cara. É forte, Deus. Pode até beber uma água. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Meus amados, não sei se você conhece pouco ou muito, a fundo ou superficial a história de Ezequiel. Me perdoem a voz rouca, mas o grito que eu não consegui dar, você dá aí, tá? Glória a Deus. Se eu não conseguir gritar muito, você vai ao C daí. Aleluia. E nós junta isso tudo aí e dá glória a Jesus. Livro de Ezequiel, ele também é chamado por alguns biblicistas de Atos do Espírito Santo do Antigo Testamento. Se o Atos dos Apóstolos no nosso Novo Testamento conta o que o Espírito Santo fez depois de Pentecostes, o livro de Ezequiel é chamado de Atos do Espírito Santo no Antigo Testamento. Que se você
ler esse livro, ou se você já leu, você viu que em todo momento a expressão Espírito do Senhor é comum. Todo momento. Vira e mexe, veio o Espírito, falou o Espírito, agiu o Espírito, e o Espírito levantou, e o Espírito veio. O livro de Ezequiel tem início com o seu chamado. Ezequiel morava em Tel Abib, no canal do rio Quebar, perto ou nas cercanias de Nippur, sudoeste de Babilônia. O ministério de Ezequiel começou no dia 31 de julho do ano de 593 a.C. e se encerrou em abril de 571 a.C. São 22 anos de ministério profético. São 22 anos profetizando e dizendo: assim diz o Senhor. Desde o dia que o Senhor o chamou. Ezequiel é de uma linhagem sacerdotal, possivelmente da linhagem sacerdotal dos Zadocs. O que isso quer dizer? Ele era filho de sacerdote. Buzi era o nome do pai dele. Se eu estou te dizendo que ele vem de uma linhagem sacerdotal, eu estou te dizendo que o pai era sacerdote, o avô era sacerdote, tataravô era sacerdote, e por aí vai. Todos os homens dessa família serviam ao Senhor como sacerdotes. Apesar desse chamado que nós começamos a ler aqui ter acontecido em Babilônia, Ezequiel ele não nasceu em Babilônia. Ezequiel não cresceu em Babilônia. Ezequiel ele nasceu em Jerusalém, 1.600 quilômetros de distância de Babilônia, que era a capital da idolatria daquele mundo. Ele nasce em Jerusalém e cresce numa casa que é esse estilo aqui que eu te falei, uma casa de linhagem sacerdotal. Quando eu trago a lume essa informação, talvez para você que está aqui nessa noite, ou assistindo na live, ou que vai assistir depois, para você que não nasceu num lar evangélico, ou que não nasceu num lar pastoral, é um pouco difícil você entender o que eu vou te falar agora, mas mesmo assim você ainda pode imaginar. Ezequiel está nascendo numa casa de sacerdotes. Isso quer dizer que dentro da casa de Ezequiel tinha um homem que não era comum dentro da nação de Israel. Tinha um sacerdote do Senhor. Todos os dias Ezequiel está vendo esse homem se preparar para servir o Senhor. E não é qualquer trabalho, não é qualquer profissão, não é qualquer coisa. É um sacerdote do Senhor. Imagine você, eu nasci num lar evangélico. Meu pai, que já dorme no Senhor, pastor, assembleano, desse tamanho aqui, batia aqui no meu peito, daqueles do, sabe, roxo. Eu cresci nessa casa. Para o meu pai era assim, era culto de quarta-feira, terno, gravata, Bíblia e harpa cristã. Aleluia. Ei. E eu via o meu pai se arrumando para ir para um culto. Aquilo para mim era um espetáculo. Eu tenho essa memória de ver meu pai saindo do banheiro, passando a início brilhantina, depois gel, e ele passava aquele perfume que os demônios temem, toque de amor da Avon. Aí desfaz qualquer laço. Ele passava aquele perfume, ele passava o gel, meu pai penteava o cabelo assim para trás, jogava esse negócio que eu jogo aqui para frente também, jogava um charme aqui para frente, colocava o terno, a gravata, alinhava. Aquilo para mim era um evento. Parecia que eu estava assistindo um super-homem se preparando para ir para a Liga da Justiça. Eu falava, nossa, meu pai, quando eu crescer eu vou ser isso aí.
É esse caminho que eu quero trilhar. Por isso que eu conto que com 8, 9 anos eu já estava de terno e gravata atrás dele, igual os pinguins andando na Antártica. Já estava com uma biblinha, indo para a igreja também. Se para mim, acompanhar o meu pai numa Assembleia de Deus, no interior de Minas Gerais, já era um evento, imagina para Ezequiel ver o pai dele, sacerdote, se arrumando para ir para o templo. Esse homem olhava o pai dele colocar a estola sacerdotal. A criança olhava e ele colocava de repente o peitoral de 12 pedras, com as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ele colocava em sua cabeça a mitra. Quem já viu um desenho de sacerdote sabe que o sacerdote tinha uma espécie de chapeuzinho que era chamada de mitra. E nesse chapeuzinho estava escrito assim: santidade ao Senhor. Por quê? Porque o sacerdote era um grande homem de Deus, mas ele colocava esse chapeuzinho para ele nunca se esquecer que acima dele tem alguém. Aleluia. E esse alguém é tudo poderoso. Imagina Ezequiel vendo, colocava a estola sacerdotal, colocava o peitoral de 12 pedras, colocava a mitra na cabeça, pegava os rolos da lei e colocava embaixo do braço. A criança está olhando e está dizendo: nossa, não tem como melhorar. Aí melhorava. O sacerdote banhava as mãos em mirra, no óleo, e passava em sua barba, e passava em seus cabelos. Por que o sacerdote passava mirra nos seus cabelos e na sua barba? Por duas situações, alguns biblicistas comentam. Primeira situação: o sacerdote, quando andava em Jerusalém, era respeitado por onde ele passava. Pense você, se alguém estava trocando uma ideia, quando vinha vindo o sacerdote, ele falava: espera um minutinho, o homem de Deus está passando aí. E eles tiravam um minuto de silêncio para o homem de Deus passar. Imagine você que tem gente que nasceu cego, não via que o sacerdote estava vindo. Por isso ele passava o perfume, a mirra na barba e no cabelo. Porque o cego que estava à beira do caminho esperando uma esmola, quando sentia o cheiro da mirra que ia se exalando pela rua, ele percebia que o sacerdote estava vindo. E ele dizia: fique quieto aí, porque eu estou sentindo o cheiro do perfume, e o homem de Deus está chegando por aí em algum lugar. É por isso que Paulo, anos depois, vai dizer que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, porque o homem carnal não consegue ver as coisas espirituais, mas o cheiro de Jesus vai exalar na nossa vida. No ambiente que você entrar, o cheiro de Jesus vai entrar junto com você. Eu estou dizendo para você que quer receber, que hoje você vai sair daqui não com perfume da Boticário ou da Avon, ou importado por aí de Dolce & Gabbana, mas hoje você vai sair daqui cheirando Jesus. Hoje você vai sair daqui exalando o perfume de Cristo. Amanhã, quando você entrar naquela empresa, vão sentir um perfume diferente, é Jesus. Amanhã, quando você entrar no meio dos seus amigos, alguém vai falar assim: tem algo diferente aqui no ambiente, é Cristo que entrou junto comigo nesse lugar. Alguém está recebendo isso ou deixa passar? Se é para Jesus, pode ser forte. Pastor, o senhor disse que tem dois motivos a mirra, tem um segundo, que é o salmista que comenta no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo que desce sobre a barba de Arão. Por que o salmista compara a união com o óleo que desce sobre a barba? Porque quando o sacerdote passava o óleo, a barba estava com seus fios de cabelo, cada um à sua maneira, né? A expressão que eu aprendi na sexta-feira na célula é raio de sol. É como aquele solzinho, sabe? Quando os cabelos estão igual um solzinho assim. Aleluia. Então, a barba estava cada fio à sua maneira, né? Mas quando o sacerdote passava o óleo e ele tirava o excesso do óleo, quando ele pegava a barba, tirava o excesso do óleo e jogava, a barba que estava desunida, de repente ficou toda unida pela presença do óleo. É por isso que o salmista fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a barba. É aqui que eu começo a entender que pessoa que não é unida, não é porque ela não é gente boa, é porque está faltando óleo na vida dela. A pessoa que não preza pela união dentro da igreja, é porque está faltando óleo na vida dela. Se você conhece alguém assim, graças a Deus aqui na Viva Church não tem, deve ter outra igreja por aí que tem assim.
assim. Mas se você conhece alguém que não preza por união, alguém que atravessa a calçada quando te vê, alguém que não te dá a paz do Senhor quando você chega, alguém que não tem prazer de ter tempo de mesa, comunhão e conversar contigo, se você conhece alguém assim, não julgue essa pessoa, não jogue pedras dela, não vire a cara quando você a vê, não pule de cadeira quando ela sentar do seu lado, não leve a mão, não é ela, é porque está faltando óleo na vida dela. Mas Deus preparou um culto como esse para encher a vida dela de azeite, para encher a vida dela de óleo. É num culto como esse que Deus enche a tua botija nesse lugar, é num culto como esse que Deus te enche de óleo. E eu quero profetizar que a presença do óleo vai nos unir, a presença do óleo nos unificará. Oh, quão bom e suave é! Quem tem óleo na vida aí, levante e dá glória a Deus aí. Quem tem óleo na sua vida, dá um aleluia também, só para vacinar. Imagina Ezequiel imaginando, vendo essa cena. Ezequiel devia olhar e falar assim: quando eu crescer, ministério sacerdotal começava aos 30 anos de idade. Imagina Ezequiel falando assim: quando chegar meus 30, eu vou voar com esse negócio, rolos de lei, mitra, peitoral, ou passar milha, aí sei demais. Só que a história vai se seguir outro rumo, porque Babilônia invade Jerusalém. A primeira invasão é no ano 606 a.C. Nessa primeira invasão de Babilônia, há um grupo de pessoas que Babilônia leva para dentro de Babilônia. Babilônia leva de Jerusalém para Babilônia. Nesse primeiro grupo vai os sábios, entendidos, ricos. Nesse primeiro grupo vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses últimos três geralmente você conhece por Sadraque, Mesaque e Abednego. Ezequiel está vendo algo acontecer que não é comum. Ele está vendo uma nação estranha, pagã, entrando em Jerusalém, subjugando Jerusalém, levando pessoas a 1.600 quilômetros de distância para dentro das suas muralhas fortificadas, que segundo Flávio Josefo, essas muralhas eram de tijolos refratários. O que isso quer dizer? Não pegava fogo, podia tacar fogo que não pegava. Imagine o tamanho da tecnologia de Babilônia para aquela época. Nessa primeira leva, Ezequiel tinha 17 anos. Quantos anos? 17 anos. Você está montando a vida de Ezequiel aí comigo? Estou te apresentando o cara. Com 17 anos ele vê parte do mundo dele se desconstruir. Mas é com 25, no ano 597, que Babilônia volta e vai levar o segundo grupo de pessoas. E nesse segundo grupo de pessoas, Ezequiel vai. Ezequiel é levado a 1.600 quilômetros de distância e agora está dentro de Babilônia. Ezequiel agora tem 25 anos de idade. Quantos anos? 25. Podia ser mais forte, hein? Quantos anos? 25. Só ouviu o pastor Arley. Quantos anos? 25 anos de idade. Vou te dar um detalhe aqui que não pode passar batido. Ezequiel está chegando em Babilônia para ser escravo. Ele não está indo a convite para ficar no hotel Ibis e passar um momento relaxante em piscinas termais. Ele está indo para ser escravo. Escravo não tem cama acolchoada. Escravo não tem água tratada. Escravo não tem luxo. Escravo não tem restaurante 4 estrelas, pelo menos, ou 3. Escravo não tem recepção, tapete vermelho, pétalas de rosa. Ezequiel está sendo levado para dentro de Babilônia como escravo. E diferente de Daniel, que está dentro do palácio, porque Daniel, esse primeiro grupo de ricos, belos, sábios, entendidos, vão ser escravos no palácio. Ezequiel não, Ezequiel vai para o meio do povão. Ezequiel tem Tel Abib, onde eu te falei, nas cercanias de Nippur, no rio Quebar. Ele está num lugar de escravos, um lugar pobre, um lugar que servia os restos, o que sobrava do palácio, o que sobrava do povo. Pegava-se esse resto e jogava para os escravos. Não tinha água tratada, não tinha uma casa tranquila para ele falar: isso aqui é a sua casa, você pode ficar à vontade. Não tinha. Ezequiel está chegando numa nação pagã. Ezequiel está chegando numa terra estranha. Ezequiel está chegando para ser escravo. O projeto dele era com 30 anos começar a ser sacerdote.
Mas agora ele está chegando num lugar que ele não conhece ninguém. Vou aumentar os detalhes para dar mais drama na história. Olha aqui para minha pupila, senão você perde. Isso é fácil de perder. Olha aqui para minha pupila. Vou dar mais detalhe para dramatizar mais. Não tem o pai que é sacerdote do lado. Não tem tio. Não tem profeta. Não tem gente do lado para cobrar ele ser crente. Não tem gente perto para falar assim: faça isso não, que você é servo de Deus. Ele está numa nação pagã que vale tudo. Babilônia mudava os nomes, mudava a crença. Por isso que Daniel colocaram o nome de Beltesazar. Por isso que Ananias, Misael e Azarias virou Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes que o significado louvavam os nomes dos deuses de Babilônia. Eles tentavam reverter o caráter, desvirtuar o caráter. Mas eu vou te dar dois motivos aqui fortes, que eu, por exemplo, eu dou glória a Deus. Então eu vou falar para ver se você é pelo menos parecido comigo nessa. Vou te dar. Primeiro, eles mudavam o nome da pessoa quando ia para a Babilônia. Mas Deus disse na boca do profeta Isaías: eu tenho o nome de vocês escrito na palma da minha mão. Ainda que uma mãe amamenta, a esqueça e abandone o seu filho, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Sabe por que Deus usou essa alegoria de nome escrito na mão? Porque quando uma nação vizinha subjugava Israel e roubava os filhos, a mãe judia sabia que ia mudar o nome dos filhos, pastor Arley. Então ela pegava um ferro em brasa e cravava o nome da criança na mão e falava com o menino assim: você vai ser levado para outro lugar, para outra nação, com outros deuses. Vão mudar o teu nome, vão tentar desvirtuar o teu caráter, mas quem você é de verdade está na palma da minha mão. Tem pessoas aqui que o mundo está lutando contra você para te desvirtuar, para parar o projeto verdadeiro que Deus tem na tua vida. Satanás está te chamando de nomes que você não é. Satanás está te apresentando projetos e pratos que não são para você. Mas a boa notícia dessa noite é que o teu nome verdadeiro está na mão de Deus. O projeto verdadeiro está na mão de Deus. Satanás não vai desvirtuar aquilo que Deus levantou. Alguém recebe essa palavra? Reage a ela, por favor. Eu sinto Deus aqui, eu estou sozinho. Tem mais alguém? Eu estou atacando, me ataca junto comigo aí. Glória, glória, glória. Segundo motivo que eu dou glória a Deus, primeiro é desse do nome. Segundo motivo que eu dou glória a Deus aqui, forte, dou glória a Deus forte, é que o Deus que estava usando Jeremias em Judá em liberdade era o mesmo Deus que iria usar Ezequiel escravo no meio do povo. Aleluia. E é o mesmo Deus que usava Daniel no palácio. Cenário não impede o chamado de Deus. Cenário não impede, estou me arrepiando. Cenário não impede o chamado de Deus. Eu disse hoje cedo que o Deus que escolheu profetas que eram boieiros, profetas que eram agricultores, pessoas incultas e incautas, foi o Deus que levantou Isaías, que tinha um vernáculo polido, que era um homem culto. É o mesmo Deus que escolhe pessoas a partir de cenário. O cenário é bom ou o cenário é ruim, não vai impedir o chamado de Deus na tua vida de acontecer. Posição intelectual não vai fazer Deus te chamar e nem vai impedir que Ele te chame. Cenário que você está vivendo não vai fazer Deus te chamar e não vai impedir que Ele te chame. Deus levanta a gente no palácio, Deus levanta a gente em liberdade, Deus levanta a gente no meio do povo. Por quê? Porque Deus não depende da região, é Ele que chama, levanta, capacita, usa, faz, coloca. Se você está esperando ser capacitado para depois dizer eis-me aqui, nunca vai acontecer. É dizendo eis-me aqui que Ele te capacita aonde você estiver. Vou só fazer o teste. Quem trouxe aleluia aí pro culto? Quem trouxe aleluia? Ezequiel chega em Babilônia e ele vai ficar na habitação de escravos, na região de escravos. Por que era perto do rio Quebar, pastor? Porque todos os dias Ezequiel tinha que levantar da sua casa, pegar um caniço de madeira,
que ele colocava nos ombros. E na ponta de cada madeira tinha uma corda com baldes. Agora você imaginou, né? Vou pegar pegava o caniço, colocava, levantava, ia levando os baldes. Porque todos os dias ele tinha que pegar água no rio Quebar, para misturar argila, barro com capim seco, para cozinhar tijolos para dentro de Babilônia, para trabalhar nas construções. Esse menino talvez começou a vida querendo ser sacerdote, agora está numa terra que não é dele, está vivendo uma situação que ele não queria viver, está no meio de um povo que o povo não é dele também, e ele está trabalhando todo dia num trabalho que ele nunca planejou trabalhar, e ele nunca quis trabalhar. Contei tua história. Todos os dias ele pegava aquele caniço de madeira, vinha com água, misturava a argila com capim, colocava nos fornos, e Deus não falava nada com ele. Essa parte me pega. Aleluia. Porque esse homem é de uma linhagem sacerdotal dos Zadocs. O pai dele era sacerdote. Deus não fala nada com ele. Nada. Ai, pastor, mas nós acabamos de ler o chamado. Você sabe quanto tempo que Ezequiel ficou do dia que chegou em Babilônia até o dia que foi chamado? 5 anos. Quantos anos? 5 anos. Quantos anos? 5 anos. Não, por favor, vire para quem está do seu lado. É a primeira vez que eu estou te pedindo, faz direito. Vira para quem está do seu lado assim, 5 anos. Não, vira para quem está do outro lado e fala assim, 5 anos. Vira para quem está atrás, por favor, fala assim, ó, 5 anos. Cutuca quem está na frente e fala assim, ó, 5 anos. 5 anos de silêncio. Não. Glória a Deus. 5 anos de silêncio. 5 anos pegando caniço de madeira com balde, fazendo tijolo, virando com capim seco, e Deus não fala nada. Deus não diz nada. Esse homem não vê nem um trovãozinho no céu para falar assim, será que é algum sinal? Nada, zero. 5 anos de silêncio absoluto. 5 anos trabalhando como escravo. 5 anos. Você acha que Ezequiel não orava ao Deus de Israel? Você acha que Ezequiel não dobrava os joelhos e dizia, Deus de meu pai serviu a vida toda o Senhor, fala comigo. Você acha que ele não dobrava os joelhos à noite, cansado de um dia de trabalho de escravo? E trabalho de escravo não é esse negocinho de 10 horas de trabalho, meia hora de almoço, Unimed, convênio não sei aonde, Mutuelle, não. É ele chegando no tarde da noite, esfolado. Você acha que ele não dobrava o joelho? Falava, fala alguma coisa comigo, o que está acontecendo? 5 anos, Deus em silêncio. Deus passa 1 mês sem falar contigo, tu quer desviar. Ei, papai. Nossa, mas nós tá, mas graças a Deus que aqui não tem, só tem outra igreja. É verdade. É para quem vai assistir na live. Deus passa 15 dias, deixou a gente 15 dias na prova. A gente fala, vou largar tudo, não quero saber de mais nada, não quero, estou indo embora, as malas estão lá fora, eu quero abandonar tudo. Ô, geração de crente ruim. Deus tem que dar um sinal atrás do outro, senão a gente não consegue ficar fiel mesmo não tendo sinal. A nossa fé é motivada pelas circunstâncias e por sinais que acontecem. A nossa fé não pode ser emocional, a nossa fé tem que ser racional. Ainda que não aconteça nada, eu decido acreditar em Deus. Estamos vivendo um tempo de fé emocional. Fique alegre, oh, aleluia. Nossa, bom demais ser crente. Chega na segunda-feira, dá um problema no serviço. Nossa, tô com a cabeça cheia. Coloca aí Mateus e Cauã. Sem fogo.
Deus, meu Pai. A nossa fé não pode ser emocional. O dia que você está alegrinho, você é servo de Deus. O dia que você está para baixo, você serve o diabo. O dia que você está alegrinho, você toma ceia. O dia que você está para baixo, toma pinga. Você não pode ficar numa fé emocional igual a montanha russa. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai ser firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. 5 anos de silêncio. Porque eu já preguei para ateu, eu vou falar terceira vez, já preguei para ateu, e a conversa é a mesma. Vou generalizar que eu não preguei para todos, mas os que eu preguei, o papo é o mesmo. Por que você não acredita em Deus? Minha avó estava com câncer. Geralmente, minha avó estava com câncer. Meu pai com câncer, minha mãe com câncer, era alguém próximo. E eu pedi a Deus, se o Senhor existe, cure. Aí eu falava, morreu, né? Morreu. Isso é responsabilidade nossa. Nossa não, porque aqui na língua de não tem isso, mas isso é responsabilidade da igreja, que acostumou gente com um Deus empregado. Aleluia. Que acostumou gente com Deus que é seu servo e não você que é servo dele. Acostumou gente de vir aqui anotar o pedido e entregar para o garçom, que é Jesus, para ele trazer o seu pedido na mesa, enquanto você toma um suquinho, uma limonada com um pouquinho de gelo e tudo mais. Esse evangelho que reduz a Deus a nosso empregado doméstico. Esse empregado que coloca, esse evangelho que coloca Deus num aplicativo para a gente pedir o que quiser. Um dia desse eu vi, me mostraram, ontem o Pedro veio aqui e me mostrou uma música que lançaram, um cantor sertanejo secular lançou uma música com um pregador, e a música é, coloque o pé que Deus vai pôr o chão, vai que Deus vai fazer um milagre, vai, é desse evangelho de guloseimas espirituais. Isso é evangelho de João e Maria, que a casa é de chocolate, mas lá dentro a bruxa te prende. É um evangelho doce de se ouvir, apetitoso de se ouvir, mas que não confronta, não muda, não quebra o vaso e faz um vaso novo. São pessoas mimadas à fé, mimadas à presença de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Alguém pode glorificar o nome desse Deus? Alguém pode glorificar o nome desse Deus? Eu não dependo do que vejo. Pessoas que foram para o ateísmo porque jogaram o pedido na mesa de Deus e Deus falou, não. Ele não existe. 5 anos. Glória a Deus. 5 anos depois que ele entrou em Babilônia pelo primeiro dia. Você pode imaginar comigo agora? Agora tu imagina, agora tira o pé do freio, baixa o freio de mão, joga para o pastor, olha, ponto morto, tá atento, 5 anos depois, levanta Ezequiel. Você pode imaginar como é que está Ezequiel? A cor da pele já está mais corada de tanto trabalho no sol. Pode imaginar como é que está? Os ombros aqui tem feridas, calos, a pele está dura de tanto carregar o caniço. As mãos tá que é calo puro. Você está imaginando ou não? Está imaginando? Aleluia. Não sei se está me olhando com a cara. Você está me imaginando? Amém. As costas tem marcas de açoites e de varadas que o carrasco bate no escravo. Ele está cheio de cicatrizes, porque escravo apanha. Ele levanta numa manhã, pega de novo o seu companheiro, coloca nas costas e vai para o rio Quebar. Eu falei hoje de manhã com Isaías, vou falar com Ezequiel. Na maioria das vezes, Deus não manda e-mail, nem papiro, nem SMS. Ele não te avisa. Talvez você não marcou um encontro com Ele, mas Ele marcou um encontro com você. Ezequiel,
está indo para aquele rio que ele foi há 5 anos, o mesmo rio. Aí ele chega, enche um balde, coloca do lado, pega outro, enche o outro, coloca do lado, amarra as cordas num, no outro, talvez dá aquela espreguiçada, mas aí ele resolve olhar para o céu. Meu Deus. Aleluia. Posso te dar esse conselho? Nunca deixe de olhar para o céu. Glória a Deus. Perdeu 5 aleluia na curva. É fechada essa curva mesmo. Vou de novo. Eu esqueci de pôr a placa. Perdão. Nunca deixe de olhar para o céu. Porque eu te falo uma coisa. Ainda que esteja difícil a sua situação, olhe para lá, porque é de lá que vem o teu socorro. Ezequiel está lá com os baldinhos cheios d'água. De repente ele olha para cima. Quando ele olha para cima, naquele dia, aquele dia foi diferente. Tem 5 anos que ele está olhando o mesmo rio, que ele está olhando a mesma água no balde. Tem 5 anos que ele está sofrendo. Mas naquele dia, quando ele olhou para cima, ele começa a narrar aqui. Naquele dia eu não vi o céu de Babilônia. Naquele dia eu vi os céus abertos. Eu olhei, eu fiquei assim, dei uma limpada no olho. Estou contextualizando, não vai passar isso no texto. Eu dou uma limpada no olho. Quando eu olhei de novo, a mão de Deus estava vindo sobre. A mão de Deus estava vindo sobre mim. Eu estou dizendo para você, a Viva Church, toda vez que a mão de Deus aparece é para escrever uma nova história. Toda vez que a mão de Deus aparece. Quer que eu te provo? Vamos aqui que eu te provo. A Bíblia fala que Beltesazar resolveu dar uma festa lá no Palácio de Babilônia. Resolveu dar uma festa e falou assim: vamos dar uma festa, chama aí os músicos, vamos fazer um negócio aí, toca um pagode, raça negra, vamos lá, coloca todo mundo aí. Aí no meio da festa lá, 2 horas da manhã, o trem já tinha desencarrilhado, aquela coisa toda. Ele ficou meio loucão do vinho da Babilônia e falou assim: traz os vasos e os utensílios do templo do Deus dos Hebreus. Aí todo mundo tem certeza absoluta: eu sou o rei, eu mando mesmo, tal. E ele manda mesmo, ele é o rei, mas acima dele tem um que é rei dos reis. Traz o vaso que eu estou mandando. Aleluia! Traz os vasos que eu estou mandando, porque eu vou beber vinho nos vasos consagrados. Oba, aí trouxeram. E o pessoal lá continuou no dig-dig e veio e trouxe os vasos. Quando trouxe os vasos, a Bíblia diz que a festa foi interrompida quando uma mão apareceu e começou a escrever. Quando a mão de Deus aparece, é para escrever uma nova história. Começou a escrever na parede. Eles olharam, não tinha efeito holográfico, não tinha drone na época. Eles falaram assim: gente, está todo mundo bêbado ou nós estamos vendo uma mão escrevendo na parede? Eu acho que é real, porque a escrita está ficando. Mene, tekel, parzinho, não sei o que é isso. Cadê os bruxos? Chama os bruxos aí, o pessoal do Pemba, macumbeiro. Traz a pessoa amada em 3 dias, venha. Bateram o tambuco, jogaram búzios, jogaram tarô, jogaram não sei mais o que, não tinha mais nada para jogar, jogaram eles. Não temos o entendimento, não sabemos o que é. Ele falou assim: mas não tem ninguém crente em Babilônia? Tem. E cadê ele? Mas se ele é crente na festa, ele não está. Então manda chamar ele. Foram lá atrás de Daniel, o crente. Chegaram lá, Daniel estava dizendo o que? Orando. Que crente ora. Está lá joelho dobrado, está lá orando. Fala: Daniel, vai lá escrever um trem na parede lá. Uma mão apareceu e pela mão eu estou achando que é o teu Deus, ó. Vamos lá, vamos lá. Daniel chegou e o rei falou assim: você consegue interpretar isso? Ele falou assim: consigo, sim, senhor. Então interpreta a mensagem de bênção. Aleluia. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época de profeta de TikTok, profeta de live. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época que jogador de futebol leva profeta na casa dele para abençoar a casa. Mas naquela época, quando um rei perguntava ao profeta o que é que está escrito, ele não falava assim: eis que estou contigo, tremendo de medo porque ele é rei. Ele falava assim: está escrito assim diz o Senhor, pesado você foi na balança e fosse achado em falta, ainda hoje Deus tirará o teu reino. Pode imaginar a cara de paisagem do rei, aquela cara de caminhão que passou e deu ré e foi. E Daniel falou assim: e é isso aí, obrigado, boa noite todo mundo aí, tchau. A história de Flávio Joséfo diz
que Daniel sai numa porta, Ciro entra na outra, porque ele já tinha tomado a Babilônia inteira. Ciro entra e fala assim: acabou a festa, agora eu sou o rei desse lugar. Quando a mão de Deus aparece, é para escrever uma nova história. Eu não estou convencido, pastor. Vou te dar outro texto então. A Bíblia diz que uns homens estudiosos da lei top, pegaram uma mulher no ato de adultério e trouxeram até Jesus. Você já se perguntou cadê o cara? Ou ela estava adulterando sozinha? Cadê o caboclo, o atacante? Ah, não pegaram, né? Às vezes o cara falou: ó, deixa entre nós aqui, toma uns denários. Deixaram o cara de lado, mas levaram a mulher, coitada. A mulher acho que não tinha conta no Belso. Não, vamos levar você, eu vou levar. Levaram até Jesus só assim, pegando no ato de adultério. Você pode imaginar como é que essa mulher foi? Ela foi pega no ato de... Ela estava de vestido de festa, com certeza, bem trajada, com cabelo, aquela coisa toda. Aquela mulher devia estar seminua, cabelo esvoaçado. Você acha que eles foram levando ela com carinho? Pegou no braço, na mão, falou: por favor, nos acompanhe. Aquilo ali pegava no cabelo e jogava para frente. Ele estava levando para apedrejar. Como é que você acha que foi o tratamento até chegar em Jesus? De boa? Senhora, por favor, pode descer essa rua aqui, porque é virando à esquerda que ele está. Eles estão pegando essa mulher, estão fazendo maldade, estão jogando, está puxando o cabelo, vai jogando ela para o chão, ela vai caindo, ralando o joelho, se arrebentando toda. A Bíblia diz que Jesus está sentado. Chegaram para Jesus e falaram assim: olha, mestre, o senhor diz que é entendido da lei, nós acabamos de pegar essa mulher aqui, meretriz, no ato de adultério. E Jesus olhando assim. É uma lástima não ter foto naquela época, porque eu queria saber essa expressão dessa hora, que eu queria fazer toda hora. Sabe, a pastora Lívia ensinou a gente o congela. Eu queria ver essa expressão, porque Jesus sabia da vida de todo mundo. Ela pecou e Jesus... É grave, né? E agora a lei manda matar. O que o senhor manda? Meu Deus. Na primeira vez ele não responde nada. A Bíblia diz assim: e com o dedo. Dedo faz parte do quê? Ah, só para ver se você está ligado. Com o dedo ele começou a escrever no chão. Toda vez que a mão de Deus aparece, é para escrever uma nova história. Aí ele começa a escrever no chão e o pessoal lá: então, meu querido, você vai escrever o quê? Uma redação aí? Não quer saber? Vai matar agora? Vai matar depois? Você quer que descumpre a lei? Você quer que não cumpre? Como é que é o negócio? Eles estavam preparados, pastora Gabi, para um debate teológico. Eles não estavam preparados para o confronto do Evangelho de Jesus. Eles estavam preparados para um debate. Se ele falar que não pode, se ele falar que pode, se ele puxar o original da lei, se ele citar o decálogo, vamos debater com ele que nós sabemos demais, nós somos sabidos, vamos colocar isso aí. Jesus vira, acaba de escrever e fala assim: então tudo bem, pode matar? Pode matar, mas quem não tem pecado que atire a primeira pedra sobre ela. Um doutor em teologia deixou a pedra no chão, o doutor da lei deixou a pedra no chão. Para apedrejar tinha que ter sacerdote junto, o sacerdote também tinha culpa no cartório. É Jesus mostrando: eu vou igualar vocês, para vocês verem que não tem ninguém melhor do que ninguém. Parem de andar com pedras, comece a andar com azeite e vinho para pôr na ferida. Larga a pedra, larga a pedra, larga a pedra, larga a pedra, larga a pedra. Para de vir pro culto com pedra. Meu Deus. Já viu gente que vem pro culto com pedra? Não gostei daquela oração de início. Não gostei daquela saudação, palavra de oferta, aquela pregação, o pastor ficou assim, passado. Larga a pedra, irmão. Quem tem Jesus perto não precisa de pedra, irmão. Até porque Jesus não vai chamar ninguém para apedrejar os outros, mas vai chamar para curar as pessoas que foram apedrejar. Quando ele fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, as pedras caem no chão. E eles vão deixando um a um. Eu imagino que tinha um de vou dar ali. Aí lembrou:
Eu também estou traindo a minha mulher. Jesus iguala, irmão. Ó, Jesus iguala. Falei lá hoje em Bruxelas que Isaías entra no templo, vê o Senhor. Quando ele vê o Senhor, vê anjo, vê aquilo tudo, ele fala: ai de mim. Nos 5 capítulos antes ele falou 6 ais, 6. O 7º ele falou para ele. Os outros 6 ele falou para todo mundo: ai de você, ai de você, ai de você, ai nação fulana, ai você, ai. Quando ele viu o Senhor, ele falou assim: ai de mim. Glória a Deus. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais a minha falha aparece. Conhece alguém que nunca erra? É porque está longe de Deus. Quanto mais a santidade de Deus se aproxima de mim, mais as minhas falhas. Quanto mais a santidade de Deus se aproxima de mim, mais eu vejo o meu estado miserável que sou. Falei aqui da última ceia. Na última ceia, Jesus bateu na mesa e falou assim: um de vocês vai me trair. Você reparou que na última ceia ninguém falou assim: é ele, né? É cara de traidor. É você sim, que eu estou sabendo. É Pedro, cadê Pedro? É o seu, um dia desse o diabo estava aí e falou na tua boca, miserável. É você que vai trair, não é? Alguém vira, é Judas. Judas, tesoureiro é complicado. É você, né, Judas? Você notou que quando eu estou na mesa com Jesus, ninguém apontou para ninguém, todo mundo falou assim: é eu, mestre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu estou na mesa com Jesus, irmão, os meus problemas tomam mais tempo do que os problemas dos outros. As minhas falhas me chamam mais atenção do que as falhas dos outros. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando eu estou na mesa com Jesus, eu estou mais vendo meus erros do que o que o irmão fez, deixou de fazer. Eu estou tentando resolver o meu. Alguém vira e fala assim: ei, você viu lá o negócio que o irmão fez? Meu irmão, eu estou tentando resolver os meus B.O., eu vou resolver o do irmão. Deixa eu tentar clamar misericórdia aqui. Ai de mim, que sou homem de impuros lábios e vou perecendo. Quanto mais perfeito eu me acho, mais longe de Deus eu estou. Mas quando a santidade de Deus me toca, eu vejo com pecado aí em mim, e eu falo: não, tem misericórdia. Você sabe por que não está tendo isso em cultos? Não está tendo exposição da presença de Deus. É verdade. A pessoa entra no culto em pecado, sai em pecado e acha que está tudo de boa, está tudo bem, e Deus vai me dar vitória. Maior do que o que Deus pode fazer para você nessa vida, seja financeiro ou físico, é o arrependimento de pecados, o perdão na tua alma, lavar com o sangue de Jesus e te levar para o céu. Estou dizendo para você que quando a mão de Deus aparece é para escrever uma nova história. Quando as pedras ficaram no chão, todo mundo foi embora. Já viu? Eu imagino o povo indo embora assim, né? Pois é, chutando a pedrinha e tal. Aí alguém vira e fala: mas você tem pecado? Não, lembrei no compromisso agora. Lembrei que eu marquei com a minha mulher, aí eu tirar uma puleta, né? Eu lembrei, mas 12:10 agora, tá na hora. Mas depois eu venho jogar a pedra. Estou em pecado não, hein? Ó, depois eu venho. Quando vai saindo de um a um, o culto fica vazio. Jesus continua escrevendo. Olhou, a congregação dos santos foram embora. Aí Jesus falou com a mulher assim: ué, cadê os teus acusadores? Meu Deus. A mulher está lá ralada, descabelada, seminua. Jesus fala assim: eu também não te julgo. Aleluia. Mas não continua do jeito que você está, não. Vai, não peques mais. Jesus pode não te condenar, mas Ele não vai te deixar da mesma maneira que você chegou. Jesus pode não te desprezar, mas Ele vai mudar a tua vida. Jesus pode não te julgar, mas Ele vai estender a mão e vai te levantar do lugar que você está. Se você diz que vive uma vida com Deus ou um evangelho que não te mudou, que não te transformou, que não te mudou de região, de lugar, de ciclo de amizade, você está vivendo uma utopia, porque o evangelho vai te tirar das trevas para a luz, para a presença de Deus. Aleluia! Se é para Jesus, bate com vontade e dá glória a Deus também. Vai! Quando Ezequiel olha para cima, a mão de Deus vai vindo. Ah, meu irmão, eu profetizo, quem não quiser receber, que abaixa a mão. Eu profetizo que essa mão vai entrar na tua casa hoje.
Eu profetizo que essa mão vai entrar nessa igreja, na tua empresa, nas suas finanças, nos teus documentos. Eu profetizo em nome de Jesus que a mão de Deus vai começar a tocar na tua vida. Tudo que está travado vai destravar, portas vão se abrir. A mão de Deus que veio sobre Ezequiel é a mão de Deus que vem sobre essa igreja nessa noite. Alguém recebe essa palavra, se manifesta aí por gentileza. A mão de Deus. Eu li uma frase que eu vou compartilhar com você. Quer que compartilhe ou não? Amém. Deixa para outro dia, né? Quer que compartilhe ou não? Amém. Ezequiel era sacerdote. Não vou falar não, deixa quieto. Ezequiel era sacerdote por descendência, mas se tornou profeta porque a mão de Deus veio sobre ele. Tem gente que hoje está aqui dando glória a Deus porque teve exemplo do pai, da mãe, do tio, da tia, da avó que orava, dobrava o joelho. Mas fica tranquilo, tem gente que Deus tem uma história porque você não tinha descendência, mas a mão de Deus. A mão de Deus foi aonde você estava e te resgatou. Eu dou glória, eu vou encher esse batistério e pular. Tem gente que está aqui nessa noite, não é porque teu pai era crente e tua mãe missionária, mas porque a mão de Deus foi aonde você estava. Eu estou te dizendo que Babilônia não é capaz de te separar da mão de Deus. Aonde você estiver, a mão de Deus vai. Eu ainda sinto Deus aqui. Você sente Deus ou Deus já foi embora? Eu estou dizendo que a mão de Deus desceu. Ezequiel está olhando, ó, viu os céus abertos. Ele dá uma coçadinha no olho e fala: nossa, o sol hoje está forte. Quando ele olha de novo, a mão de Deus está vindo. Quando ele dá mais uma coçadinha no olho, a Bíblia me fala um negócio aqui que eu só acredito que está na Bíblia, não. A Bíblia me fala assim: e eu vi seres. Esses seres tinham 4 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o corpo. Eles tinham pernas retas, mas no lugar do pé tinha um casco. Embaixo das asas tinham mãos humanas. Eles eram como um homem, mas tinham 4 rostos, de homem, de leão, de boi e de águia. Aí eu olhei e eu não entendi, mas quando eu olhei de novo tinham rodas. Eram 2. Uma que rodava em volta deles e a outra que rodava dentro daquela na transversal pegando fogo. E quando eu olhei mais um pouquinho, tinha olhos em todas as 2 rodas, tinham olhos por todas elas. Aí fala aqui na versão, essa versão é maravilhosa, fala aqui na versão: e quando eu olhei isso, para mim foi assombroso. Lógico, para mim foi assombroso. E eu vi, eles se moviam como que faíscas. Os espíritos deles estavam conectados às rodas, e era fogo, relâmpago, faísca, cintilante. Ezequiel está vendo tudo isso. Dá uma pausa aí no DVD. Ezequiel está aqui, ó. O rio Quebar era onde os escravos pegavam água. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Tu me dá esse amém com o inimigo? É isso. Os escravos estão lá trabalhando. Não era feriado não, irmão. Está todo mundo trabalhando. Está todo mundo pegando balde, ó. E Ezequiel está aqui, ó. Vendo querubim. Quem está aqui do lado, você já viu quando alguém para na rua olhando para cima dizendo: o cara tá pegando água aqui, tá? Aí levantou, deu para ele, deu uma chegadinha assim, né? Aí cutucou quem tá lá. O cara, não sei o que tá lá. Olha isso aqui, ó. Ninguém está vendo nada, mas Ezequiel está vendo tudo. Tem gente que está do teu lado e não está enxergando o que você está vendo. Tem gente que está do teu lado e ainda não viu o que Deus já está mostrando para você.
Nem sempre quem está próximo de você tem a visão que Deus colocou sobre a sua vida, mas é para você. É para você ver, é para você sentir. Tem pessoas que estão próximos e não estão entendendo nada, mas continua na visão que Deus te deu, continua na visão que Ele colocou para você. Aleluia! Você já viu quando você vai contar uma visão que a pessoa fala, não, isso é loucura, é impossível, isso aí não tem jeito não, larga quieto. Você já viu quando você vai contar um negócio, você vai, é loucura, vamos abrir o Excel aqui. Você já viu? É porque a visão não foi para ele, para você. Glória a Deus. Já viu quando você conta um projeto que Deus deu, a pessoa fala, viajando, hein? Viajando. Você comprou essa passagem com o aplicativo, que você está viajando desse jeito. Mas a visão não foi dada para ele. Deus abriu os seus olhos. Talvez tem pessoa que está dentro da tua casa e não está enxergando o que Deus está te mostrando. Fica na visão que Deus te deu. Acredita na visão que Deus te deu. Vá até o fim naquilo que Deus te delegou. Não abra mão da direção que Deus te deu. Ainda que ninguém veja, você está vendo e Deus será contigo. Aleluia! Ezequiel está aqui vendo aquela coisa. E aí ele continua. Ele já viu a mão de Deus. Ele já viu sinais. Aí agora ele fala assim: os seres, quando eles voavam, o bater de asas deles, aleluia, era como a onda do mar quebrando na praia. Aleluia. Ele falou: não, peraí. Era como um grande exército. Glória. Não, ainda está pouco. Era como a voz do Todo-Poderoso. Engraçado que ele fala a voz do Todo-Poderoso, um grande exército. Aí quando ele fala isso, ele fala assim: mas eles pararam de bater asa. E acima deles, Deus me quebra. Acima são seres poderosíssimos. O bater de asa já ia ser feito, que eu te falei. Mas ele fala assim: acima deles eu vi um trono muito alto, e eu vi um homem no trono. Eu vou continuar. Se esse irmão do seu lado não reagir, você faz um apelo para ele daqui a pouco. Quando eu olhei lá em cima, eu vi um trono. E no trono eu vi a figura de um homem sentado nele. Da metade para cima é puro fogo. Da metade para baixo era puro brilho. É porque da revelação não era toda para Ezequiel. Aí ele só viu o homem. Mas eu vou te falar quem é esse homem, porque Paulo falou assim: a imagem do Deus invisível é Jesus. É porque a revelação ainda não era para Ezequiel. Mas se João tivesse ali próximo, ele ia falar: vou te dar os detalhes que você não viu nessa visão do rio Quebar. Sabe esse homem do trono? Ele tem cabelos como lã branca. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele tem uma roupa de linho fino, puro, salpicado de sangue. Ele tem um cinturão de ouro no peito, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem pés como latão reluzente. Ele abre a sua boca e sai uma aguda espada de 2 gumes. Esse homem é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim, Ezequiel. Um dia eu quero ver esse homem. Quando Ezequiel vê o trono, vê o brilho, ele cai no chão. Quando ele cai no chão, ele diz assim: do trono eu ouvi uma voz. Aleluia, aleluia. 5 anos em silêncio. 5 anos sem ouvir nada. Agora Ezequiel está com 30 anos de idade. Era para ele começar a ser sacerdote em Jerusalém. Talvez tem pessoas aqui nessa noite
que o teu plano era um, o teu sonho era um, o teu projeto era outro. Mas dentro de Babilônia, lá do trono, ouviu-se a voz: Filho do homem, põe-te em pé. Glória a Deus. Porque eu quero falar contigo. Talvez o teu plano não aconteceu, sabe por quê? Porque o plano de Deus é maior para você, Ezequiel. Talvez o teu sonho não se cumpriu porque Deus tem algo maior para a tua vida. O plano de Ezequiel talvez era seguir os passos e ser sacerdote. Deus falou: quero te mostrar o céu pelo lado de dentro. O seu plano era ser sacerdote, seguir a linhagem do teu pai. Tudo bem, mas eu tenho algo maior para você. Eu quero falar com você. Ah, irmão, eu fico imaginando um Deus todo poderoso, sempre eterno, virar para mim hoje aqui e falar assim: Elias, eu quero falar com você. Você já imaginou tu chegar em casa depois desse culto? Tu vai comer alguma coisa, tem sempre um quick no negócio, mas você chegou em casa. Quando você chegar em casa, que você sentar no sofá, Deus falar assim: tudo bem? Meu Deus. Eu quero falar contigo. Glória, glória a Deus. Essa voz tem que ser ouvida. E é engraçado que ele caiu no chão e Deus fala: Filho do homem, põe-te em pé. Eu te pergunto, ele ficou em pé, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Versículo 2 fala que ele estava caído no chão. Aí ele fala: e entrou em mim o Espírito de Deus. Glória a Deus. E me levantou e me colocou de pé. Você sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Não é você que se levanta, não é você que se usa, não é você que se prepara, não é você que se liberta. Tem gente que fala: ainda tem muita coisa para mudar na minha vida, quando eu mudar eu pego firme. Não é você que se muda, é Jesus que te muda. Não é você que se liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é você que se capacita, é Ele que capacita. Filho do homem, põe-te em pé. Mas como eu sei que sozinho tu não vai, eu já vou mandar o meu Espírito para te levantar. Glória a Deus. Estou te dizendo nessa noite aqui que sim, Deus está mandando você se levantar espiritualmente. Você colocar o seu espírito de pé. Chega de brincar com as coisas de Deus. Chega de viver essa vida café com leite. Metade na igreja, Raimundo, metade na igreja, metade no mundo. Chega de viver essa vida mais ou menos. Esse evangelho de chocolate garoto, chega disso. Deus está mandando sim para você. Ei, fique em pé. Comece a se mover espiritualmente. Comece a levantar o teu espírito e a tua alma. Mas Ele sabe que sozinho a gente não dá conta. Ele já está mandando o Espírito Santo. Ele já está mandando o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai pegar na tua mão nos seus dias de fraqueza, vai te dar alegria nos seus dias de tristeza, vai estar do teu lado com cura nos dias de dor. Ele sabe que sozinho a gente não vai. Então o Espírito é o Consolador e o nosso companheiro fiel. O segredo chamado Ezequiel é que não é Ezequiel que se levanta, é Deus que levanta Ezequiel. Eu vou falar e já fechei a Bíblia. O segredo nosso, sabe qual é o nosso segredo? Não é nós que se levantamos. Eu não joguei no cara coroa, caiu o pastor. Opa, é Deus que levanta. Sabe qual é o segredo da Viva Church? Não foi o homem que levantou, é Deus que levanta. Sabe qual é o segredo desse crente do seu lado? É Deus que levanta. É
Deus que levanta, é Deus que sustenta, é Deus que renova, é Deus que guarda. Os seus pés não tosquenejarão, porque o guardião de Sião te guarda, te protege. Fixe sobre os seus pés. Mas levanta dando um aleluia. Glória, glória a Deus. Ora, manacala, chorendere, calabahai. Ah, Deus. Aleluia. Santo é o teu 5 anos em silêncio. Santo é o teu nome, Jesus. Quando ele olha para o céu, ele vê a mão de Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Ele vê querubins. Santo, santo. E Deus vem falar com ele pessoalmente. Santo, santo. 5 anos de silêncio. Santo, santo, santo. Mas agora Deus vira e fala assim: ei, teu sonho era pequeno, eu tenho algo maior para você. Tu vai ser profeta. É de Ezequiel a passagem que tu ama. 10 anos depois desse chamado, Deus leva Ezequiel numa visão e mostra um vale de ossos secos. E na visão ele fala assim: tá vendo o vale? Tô. Triste, né? É um absurdo. Você acha que esse vale aí tem vida? Ezequiel olha para o vale. Eu acho que quando ele olha para o vale, ele fala assim: tem a mínima possibilidade. Mas ele lembra com quem que ele está falando. Eu fico bobo com os crentes que ora e ele esquece com quem que ele está falando. Deus, eu sei que não tem jeito. Para tu. Ele olha para o vale e fala: nunca. Mas aí ele lembra que está falando com Deus. Ele fala assim: bem, tu sabes. Deus ele fala assim: boa garota, vou te falar um negócio? Sim, senhor. O que você vê? Eu vejo ossos sequíssimos, desunidos, espalhados. Um ambiente de cemitério, mas não está enterrado, está por cima da terra, mas sequíssimo. Ele fala: muito bem, posso falar o que eu estou vendo, Ezequiel? Posso falar o que eu estou vendo? Sim, senhor. O que o senhor está vendo? Eu estou vendo só o osso seco. Sabe o que eu vejo? O que? Eu vejo profetas. Eu vejo sacerdotes. Aqui é aonde você vê osso seco, eu vejo o meu povo. Eu estou dizendo que hoje você está olhando para o teu filho e está vendo alguém que está perdido, está na droga, na festa. Deus está olhando e está falando assim: eu vejo sacerdotes, eu vejo profetas. Talvez você está olhando para o teu marido, para a tua esposa, e está dizendo: nossa, é um osso seco. E Deus está olhando e fala assim: eu vejo um homem e uma mulher de Deus. Senhor, o senhor está vendo isso? Estou. E agora? E agora, abre a boca e profetiza sobre esse vale. Tu abre a boca e profetiza que eu venho com o meu poder e começo a mudar todas as coisas nesse lugar. Ezequiel tem uma intimidade com Deus. Se um dia eu tivesse um filho homem, eu colocaria o nome de Ezequiel. A intimidade que esse homem tinha com Deus é tão grande, que Deus falou um dia com ele assim: tua esposa vai morrer. Ele falou assim: o quê? Tua esposa vai morrer no dia que Jerusalém for destruída. É o dia que a tua esposa vai morrer. Por quê? Para você sentir a dor que eu estou sentindo. Senhor, eu vou sofrer muito. Tu não vai ficar de luto. Tu não vai vestir preto. Tu não vai prantear, não vai chorar. Ninguém pode me ver fazendo isso, então ninguém vai te ver também. A intimidade que ele tinha com Deus era tão grande que Deus fazia ele sentir o que Deus estava sentindo. Eu quero viver isso. Eu quero ter essa intimidade com Deus a esse ponto. A escravidão, os chicotes, o mal, nada disso parou o chamado na vida de Ezequiel. Esse mês é mês do chamado. Glória a Deus. E eu quero te convidar a fazer algo diferente nessa noite.
Eu quero fazer as duas primeiras perguntas que geralmente eu faço. Primeira pergunta: se tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Calma. Paulo fala que eu tenho que crer no coração, confessar com a boca, e aí eu alcanço misericórdia. É a Bíblia que fala que a gente tem que falar, crendo, mas tem que falar. Jesus falou assim: se confessar o meu nome diante dos homens, eu confesso o teu nome diante do Pai que está no céu. Se você está aqui nessa noite e você nunca confessou, nunca falou, crendo que Jesus é o Senhor e o Salvador da tua vida, e quer confessar agora, eu te convido a dar um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. E eu vou pedir a ajuda dos obreiros, que eu não estou vendo ninguém. Tem alguém que... Eu vou perguntar 3 vezes, porque eu não estou enxergando. Primeira: tem alguém que nunca confessou e quer confessar? Se tiver, vem aqui na frente. A festa ainda está pequena, pode ser maior. No dia 31 de julho de 593, quando eu tinha 30 anos, eu vi os céus abertos e a mão do Senhor descia sobre mim. Eu quero perguntar se tem mais alguém que nunca confessou a Cristo e quer confessar agora. É a segunda pergunta. Terceira e última, que eu vou passar para a próxima. Tem alguém que quer confessar a Jesus hoje? Levante a sua mão para cima. Eu quero orar por você. Não, segunda pergunta. Olhe para cá. Olhe para cá. Talvez você está aqui nessa noite e você já confessou. Talvez você já foi crente, já congregou. Te deram um apelido aí fora de desviado, mas desviado é o diabo que desviou do caminho, não volta nunca mais. Tu tirou férias, vai. Só que o patrão do céu está aqui nessa noite. E o patrão do céu quer dar entrada na sua carteira de trabalho espiritual. E ele está te chamando de novo. Os pródigos que perderam vestes, sandálias, aliança. O Senhor quer renovar isso tudo hoje. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer reconciliar-se com Jesus hoje. Levante a sua mão para cima, porque eu quero orar junto contigo. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Jesus agora? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Temos alguém? Terceira e última pergunta. Crentes, membro da Viva Church, visitante ou não, você que está aqui hoje, que não está incluso nos 2 grupos primeiros que eu citei, você está aqui hoje, o Senhor está te chamando. Nós estamos numa terra estranha como Ezequiel. Do mesmo jeito que Ezequiel não nasceu em Babilônia, estava em Babilônia, eu não nasci na Bélgica, mas estou na Bélgica. A Bélgica tem uma crença diferente daquela que eu aprendi com meus pais. Nós trabalhamos aqui como escravos às vezes, mas o cenário não impede o chamado de Deus. Eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite, se você quer ser impactado com um chamado desse. Se você quer dizer o eis-me aqui que Isaías disse no capítulo 6. Se você quer ser uma voz em Babilônia. Se você quer ser impactado e chamado pelo Senhor. Se você quer dons espirituais. Os jovens que estão aqui, eu já chamo todos aqui para frente, todos. Mas os adultos que querem o chamado do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por todos que estão aqui na frente. Eu quero orar por todos aqui na frente. Essa oração não dá para fazer em voz baixa,
Preste atenção, essa oração que eu estou te chamando para fazer agora, às vezes não dá nem para fazer de pé, tem que fazer de joelho ou deitado no chão. Preste atenção, essa oração que você vai fazer agora para Deus te chamar, não dá para fazer de olho aberto. Você tem que se rasgar, não as vestes, mas o coração. Essa oração não dá para fazer desconectado, é rasgando a sua vida, expondo o teu pecado, se arrependendo deles e dizendo: eis-me aqui se tu quiseres. Fecha os seus olhos. Se é para chorar, chora. Se é para dobrar joelho, dobra. Se é para deitar no chão, deita. Põe a tua boca no pó, clama, arrependa-te, talvez haja esperança.